Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradecer aqui a presença do vereador Jorge, que é o relator dessa comissão. Aguardamos ainda a presença do vereador Wilson, que é membro dessa comissão. Agradecer a senhora Regiane, que aqui representa o setor legislativo. E hoje teremos como pauta, então, a presença do vereador Ricardo Zambrano, que vai explanar aqui para nós denúncias referentes à saúde pública do nosso município. Antes de darmos início, então, gostaria que a senhora Regiane fizesse a leitura da ata da reunião anterior. Então, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 5ª reunião ordinária. Aos 20 dias do mês de maio de 2020, às 13h40, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Itajubá os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, os vereadores Kênia Augusto Maia, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente, vereador Kênia Maia, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 4ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente colocou em discussão assuntos referentes à saúde pública. Após ampla discussão entre os membros da comissão, ficou deliberado reiterar a indicação número 203, solicitando à Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social e Comissão Permanente de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária a realização de uma reunião conjunta para discutirem e buscarem uma solução para a proliferação de coatis dentro da zona urbana. Fazer um requerimento ao chefe do Poder Executivo solicitando informações de exames complementares. Fazer um requerimento solicitando uma posição da secretária da Saúde referente à falta de medicamentos para diabéticos e encaminhar um ofício ao vereador Ricardo da Fonseca Tano Zambrana em resposta à sua solicitação de um espaço na reunião da comissão para abordar alguns temas sobre a saúde pública, pré-agendada para a data do dia 3 de junho de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa. Lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 20 de maio de 2020. Kênia Augusto Maia, Jorge Andrade, Wilson Batista Paiva, membros dessa comissão. Vereador Jorge. Boa tarde, senhor presidente, vereador Ken, vereador Zambrana, Regiane, a ata, eu estou de acordo, tem uma pequena coisa, mas não é uma correção, eu gostaria só de comentar depois. Tá? É coisa simples para justificar, tá? Mas em termo ela está aprovada. Então, com meu voto também favorável, com esses dois votos, a ata então está aprovada. Então, dando início aqui à nossa reunião, agradecer a presença do vereador Zambrano, uma boa tarde. O espaço fica aberto ao senhor, então, foi encaminhado a nós, pelo seu gabinete, um ofício, solicitando, então, a participação na reunião aqui de comissão, para que alguns fatos aqui sejam explanados pelo senhor, alguns temas. Então, fica agora à disposição do senhor o tempo necessário para que o senhor possa explanar. Muito obrigado, senhor presidente, vereador Kenner. Vereador Jorge, relator da Comissão de Saúde, obrigado por ter acolhido nossa solicitação. Aos demais técnicos que estão aqui presentes, nos acompanhando também, nosso muito obrigado pela presença. Senhor presidente, nós já tínhamos encaminhado alguns ofícios desde dezembro de 2019 para conversar, para dialogar, debater sobre temas que esta comissão já tinha recebido. Então, eu gostaria realmente de vir aqui expor, questionar algumas situações dentro desses itens, visto que nós somos cobrados pela população. Nós somos questionados sobre as questões em relação que foram encaminhadas, sejam denúncias, sejam indicações, na maioria das vezes pelos próprios servidores da Secretaria de Saúde. Então, a cobrança, ela vem através de nós, que somos representantes da população. Então, vim a esta casa justamente para saber, para conhecer os fatos reais, trâmite desses itens que nós já fizemos questionamento. Então, o primeiro deles aqui seria o item 1, que seria a irregularidade no atendimento pelo Sistema Único de Saúde da senhora Maria Gorete Ferreira Parada Oliveira, atualmente secretária adjunta de Saúde de Itajubá. Tem acompanhado, através do relator dessa comissão, algumas ações, mas eu queria saber, até porque eu acompanhei algumas reuniões, algumas gravações,
algumas citações não verdadeiras feitas pela senhora Maria Goretti a meu respeito. E eu não fui, inclusive, citado ou chamado para poder fazer qualquer tipo de fala em relação a isso. Mas nos assusta e nos preocupa porque, na verdade, essa denúncia que foi minha, que foi recebida no meu gabinete, né, ela foi datada de início de 2019, fevereiro de 2019. Então, nós já temos aí mais de ano já com essa denúncia. E nós vemos, conversei com o jurídico também, acompanhando as ações do jurídico, nós estamos vendo que isso tem sido realmente levado de uma maneira mais lenta. Qual o posicionamento da Comissão de Saúde frente a esta denúncia? O que é que nós estamos fazendo? O que é que essa casa, a comissão está fazendo? E qual o tipo de ação que nós devemos esperar em relação a isso? Então, eu queria saber do senhor, do relator, o vereador Wilson não está presente, na comissão, como é que está isso e o que é que nós devemos aguardar, esperar em relação a isso? E por que dessa demora toda, desse tempo de mais de ano, uma averiguação até então simples e direta em relação à utilização do Sistema Único de Saúde, visto que a pessoa investigada ela é moradora de fora de Itajubá. Isso já provado e comprovado através de documentações. Vereador Jorge, o senhor quer responder? Mas, a princípio, o vereador Jorge está trabalhando com o relatório. Essa segunda-feira foi votado, então, o encaminhamento de um requerimento, né, solicitando algumas informações de exames, né, que foram realizados aí, para que o vereador, então, feche o seu relatório. Senhor presidente. Vereador Zambrano. A gente já fez, após a denúncia, nós fizemos 4 requerimentos. Esses 4 não foram respondidos, em termo, né? Foram respondidos uma parte, mas nós temos aquela parte que é mais importante, qual foi a data de entrada, qual a data realizada e quem autorizou. E nós apresentei na comissão um último requerimento que a gente mandou, inclusive está aqui, foi protocolado já, foi lido na segunda, ontem, senhor presidente, já foi protocolado. Então, a gente está aguardando essa resposta, aí sim, através dela eu vou concluir o relatório, apresentar à comissão, para a comissão tomar uma posição. Qual vai ser a reação a postura da comissão mediante o relatório. Então, gostaria que o senhor entendesse, desse mais um prazo, como a gente está dando, que democraticamente, para não direcionar que é contra a pessoa. Então, nós fizemos um outro ofício, foi aprovado na comissão e foi lido também em plenário e aprovado, já está na mão lá para responder. Então, a partir de ontem, eles têm 15 dias para responder para a gente. Aí, se dentro desses 15 dias não responder, aí nós vamos concluir o relatório e apresentar não só a comissão, mas como o plenário também. Caso isso é da denúncia da senhora Goretti. Certo? Dentro dessa situação, como eu já relatei aqui, os senhores lembram, ou se não lembram, as fitas estão gravadas, da utilização do meu nome e de situações onde ela me responsabiliza por situações. Vou fazer uma sugestão à Comissão de Saúde, e pudessem deliberar sobre isso, a condição de que possa, sim, a mesma ser novamente convidada, essa comissão, e a mim também, que eu seja convidado no mesmo dia, para esclarecimentos e uma acareação sobre a fala da senhora Goretti, contrária à minha pessoa, e eu estar à disposição também dela para poder também, no mesmo momento, na mesma sessão, tornarmos isso claro de quem é que está dizendo a verdade e quem é que realmente não está verbalizando a verdade. Então, é uma sugestão que eu faço aos senhores, é uma solicitação que eu faço aos senhores, dessa acareação junto com a senhora Maria Goretti também, nessas próximas semanas. E acho que isso poderia contribuir muito na condição do que é que está acontecendo, do que é que houve. Porque a fala dela realmente me acusou, sendo que é muito clara a situação de tentar tirar a credibilidade de quem está acusando. Então, gostaria que essa comissão pudesse convidar tanto a senhora Maria Goretti quanto eu, numa sessão da comissão, para acareação sobre o ocorrido. Essa é uma sugestão que eu faço, os senhores. Devo fazer, inclusive, uma indicação, mas se os senhores quiserem já pensando e comunicando a funcionária sobre isso,
acho que seria de bom grado, de uma situação realmente bastante interessante para a clareação da verdade nesta questão dessa investigação. Bom, número 2, pagamento de recursos públicos ao cirurgião dentista Janderson Freitas Leite, né, em relação a título de salário por 8 horas de trabalho diário, num período compreendido de 1º de julho de 2009 a 17 de outubro de 2011, quando o mesmo exerceu carga horária de 4 horas diárias. Pergunta à comissão como é que está essa situação, qual é o acompanhamento que a comissão faz deste processo, dessa relatório que foi finalizado aqui nesta comissão. O que é que nós podemos, como a comissão está se portando em relação a isso? Foi mandado todo o relatório, né, para a prefeitura, e lá eles abririam, então, a sindicância interna lá para averiguar esses dados que foram elaborados aqui por essa comissão. Até o momento também nós não temos nenhuma resposta. Senhor presidente, aí é o meu questionamento. A própria comissão acompanhou essa situação? Porque, veja, que nós entendemos, o que essa comissão entendeu, o relatório final, que houve pagamento irregular por parte da prefeitura e um recebimento irregular por parte do servidor. É claro que a comissão fez o relatório e encaminhou, mas e a finalização disso? Os cofres públicos foram realmente ressarcidos sobre isso? A prefeitura entendeu que isso realmente constou ali uma ilegalidade e fez com que o servidor, fazendo com que o servidor tenha que devolver? Então, essa é a minha pergunta e a minha solicitação à comissão, que faça esse acompanhamento e cobre da prefeitura essa situação. E aí, eu vou dizer ao senhor que em novembro do ano passado, eu mesmo fiz uma solicitação dessa situação. Foi respondido pelo senhor André Carlos Alves da Silva, que é o secretário de administração, em 6 de novembro de 2019. Posso depois encaminhar a cópia aos senhores, vou pedir para a Adélia encaminhar, aonde é a finalização do processo disciplinar. Também demorou mais de ano para ser concluído. O processo possui 199 folhas, foi concluído também de maneira a dizer a seguinte situação. Embora o fato se encontre prescrito perante o Estatuto do Município, o dano ao erário é imprescritível. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário, decorrentes ao ato doloso de improbidade administrativa. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário por repercussão geral reconhecida. Dano ao erário poderá ser reparado por meio de ressarcimento. O ressarcimento não é uma penalidade, pois seu caráter não é punitivo, e sim compensatório. O ressarcimento de danos ao erário, portanto, não deve ser considerado como uma pena decorrente de condenação, tal como a multa ou perda de bens, mas apenas como uma consequência patrimonial da aplicação de uma penalidade. E é precisamente esse caráter compensatório do ressarcimento que justifica a ressalva constitucional tratada no item anterior, que toma a pretensão reparadora independente da punitiva. Portanto, o ressarcimento é sempre tratado como uma reparação civil e não como uma penalidade, de tal forma que um mesmo ato ilícito gera tanta repercussão cíveis quanto consequências penais e administrativas. E existem normas jurídicas que regulam a prescrição desses 3 tipos de pretensão. Dessa forma, torna-se ainda mais claro que o próprio parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal é expletivo, pois a sua função é esclarecedora e não constitutiva, pois ele apenas ressalta a independência de regimes de prescrição que sejam autônomos, mesmo que a legislação não estabeleça explicitamente essa distinção. O processo administrativo deve ser instaurado pela Secretaria Municipal de Administração para devido procedimento de ressarcimento ao erário, para que se aprecie o valor integral a ser restituído, garantindo ao servidor ampla defesa do contraditório. Não mais havendo a considerar o referido processo para a autoridade superior para decisão. Então, senhor presidente, desde novembro, isso já está definido pela comissão administrativa que foi montada, dando que o senhor Janderson tem que devolver aos cofres públicos o que ele recebeu ilegalmente. Lembrando que o caráter de improbidade no sentido de perda de cargo, isso está prescrito, mas é imprescritível a devolução
financeiro ao nosso município. E aí eu peço aos senhores também que, mais uma vez, que esta comissão possa encaminhar ofício à Prefeitura perguntando da ação da Secretaria de Administração sobre a devolução desses recursos, visto que nós podemos estar deixando acontecer um crime de prevaricação por parte da Secretaria de Administração, eles não realizarem processo de devolução de recursos. Então, uma sugestão aos senhores, peço à Comissão de Saúde, encaminhe à Secretaria de Administração quais providências estão tomando ou se já tomaram providências para o ressarcimento aos cofres públicos pelo recurso pago indevidamente ao profissional cirurgião-dentista Janderson Freitas. Funcionamento. Lá ele falou, então a Prefeitura é responsável também. Porque para ele ter feito, alguém autorizou. Sim, eu vou me inteirar mais, mas estou só dizendo. Quando foi feito, alguém liberou para ele fazer, ou ele fez por conta própria. Foi o que você falou aí. Ó. No entendimento, eu vou dizer ao senhor que imagino, e também que eu me lembre, documentação, não existia nenhum documento autorizando por escrito para que ele fizesse por 4 horas. Agora, de qualquer maneira, a data de 2009 a 2011, o que prescreve alguns crimes de improbidade, mas não o ressarcimento ao erário. Quem recebeu o recurso indevidamente, ele tem que devolver. Então, se o senhor perguntar assim, a culpa é da Prefeitura, é aquela situação, nós não estamos culpando o prefeito X, Y, Z, nós não estamos dizendo que o secretário da época era o culpado, embora também fosse responsável pelo profissional não estar atendendo a população. Mas, dentro dessa situação, ao mesmo tempo, o próprio profissional ele é responsável pelos seus atos. Então, dentro daquela avaliação dessa comissão e dentro da avaliação da comissão processante da Prefeitura, entendeu-se que ele cometeu irregularidade. Eu entendo que a Prefeitura passa a ser responsável nesse exato momento se ela não, documento dizendo que ele tem que devolver e ela não tomar providências, ele passa a prevaricar. Ou seja, há um recurso na mão de uma pessoa, e ele tem que devolver. Se a Prefeitura não tomou nenhum procedimento em relação a isso, o secretário atual, o prefeito, estão prevaricando. Esse relatório final foi encaminhado ao presidente, ao secretário de administração. E ele mesmo está ciente desse relatório, que ele nos encaminhou, por solicitação nossa, ele nos encaminhou cópia do relatório. Então, cabe a ele agora abrir seu processo administrativo para ressarcimento, por enquanto administrativo. Caso ele tente esse diálogo com o funcionário e o mesmo não execute, pelo menos ele fez o papel dele sentar. Caso ele não execute, parte para a questão judicial. Então, peço aos senhores também que auxiliem como comissão, visto que foi uma denúncia que partiu aqui recebida por essa casa, também por essa comissão, que possam, sim, questionar ao secretário de administração agora qual a conduta tomada desde novembro, ou seja, se passaram 6 meses, se o mesmo fez algo para ressarcir os cofres públicos, seria a obrigação dele. Vou pedir para a Adélia que encaminhe esse relatório aos senhores, peço aos senhores que a comissão possa, sim, encaminhar ofício à Secretaria de Administração nesse questionamento. Número 3, ações de fiscalização e interdição ocorridas no restaurante Laffer Xodó e na empresa Medlid Assistência Médica. Eu estive há pouco tempo na promotoria da saúde, conversando com o promotor, e o promotor continua, já mudou o promotor de saúde, o promotor continua acompanhando o estabelecimento, a reestruturação toda da empresa, no caso da Medlid, que é a de longa permanência de idosos. Então, eles continuam fazendo adequações. As questões do Laffer e do Xodó, nós iniciamos aqui nessa comissão também reuniões, mas isso não foi à frente, vista a mudança. Minha pergunta aos senhores, nós sabemos que hoje, eu mesmo posso falar isso novamente, que a vigilância sanitária foi utilizada de maneira política, para que pudesse, sim, fazer ações de uma maneira realmente tempestiva ou fora
realmente da sua posição ou fora da estabelecido legalmente, a ponto de fechar estabelecimentos e a ponto de manter aberto um outro. E aqui eu não estou para defender a empresa X, Y, ou dizer que as empresas são boas ou são ruins. Todas as empresas são importantes para essa cidade. Mas o que acontece é que a própria empresa MedLíder, nós sabemos, é de conhecimento, e isso foi falado, está gravado aqui com a antiga diretora, em relação ao processo administrativo que nunca aconteceu. Ou seja, novamente, uma prevaricação da diretora da época, do secretário, do senhor prefeito, em relação à MedLíder. Em relação à própria questão dos restaurantes, nós tínhamos dado de ouvir, inclusive, os fiscais que foram fazer o fechamento para que pudesse finalizar esse processo de averiguação dessa comissão. Aí a pergunta que fica aos senhores é, aonde isso parou? Por que parou? Visto que, ainda assim, a promotoria acompanha questões do próprio empresa MedLíder. E a Comissão de Saúde, e a Vigilância Sanitária, ela fez o quê? Nós paramos aonde? Ou isso fica por isso mesmo? É uma pergunta que eu faço aos senhores, nessa questão da vigilância, qual ação, novamente, a Comissão de Saúde realizou nesse último ano para que isso pudesse ser finalizado, pudesse ser esclarecido, visto que nós temos aí possíveis crimes de prevaricação e problemas, inclusive, de utilização da máquina pública de maneira política, de uma maneira ilegal e irregular. Essa é a pergunta que eu faria aos senhores. Como está esse tipo de processo de averiguação? Onde ficou? O que é que seria necessário para a retomada em relação a isso? Então, vereador Jorge, depois, na próxima semana, marcamos uma nova reunião para que esses temas sejam abordados e solicitados respostas, orientações encaminhadas ao ofício, para que tenhamos aqui resposta em relação a esses temas. Então, na próxima reunião, a gente já pode estar vendo isso. A colocação está sendo feita, realmente a gente pega isso aí para poder caminhar. Bem, eu me coloco à disposição, inclusive, através de alguns requerimentos que nosso gabinete teve, me coloco à disposição dentro da documentação. Eu volto a dizer, nós vemos, o senhor me perguntou em relação a prefeito, tudo mais, a questão de época, existem crimes que prescrevem, mas nós não podemos virar as costas para situações irregulares que nós observamos realmente dentro desses últimos anos. Então, peço aos senhores, me coloco à disposição dos senhores para que a gente possa fazer isso de maneira breve. Dá para a gente ficar tendo essa conversa a cada 6 meses, porque, na verdade, nós estamos aí finalizando esse momento legislativo. Né? Caso isso não aconteça, é claro, isso tudo sempre encaminhado ao Ministério Público, mas acho que nós, e a população espera que nós, possamos exercer a nossa função para que fomos eleitos. Então, o item 3 eu coloco à disposição dos senhores. Número 4, nós tivemos aqui, entregamos cópia aos senhores em relação ao vínculo empregatício do seu secretário de Saúde, isso já há mais de ano também, junto à Faculdade de Medicina, ou seja, onde claramente, comprovadamente, com documentos assinados por pessoas da instituição da Faculdade de Medicina, prova que o mesmo não exercia suas funções dentro do horário que seria responsabilidade dele. Então, a pergunta é, como é que isso ficou também? A comissão caminhou com isso como? Ou seja, foram entregues aos senhores, todas as cópias, inclusive encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde, respondida pelo Conselho Municipal de Saúde. Na verdade, desculpa, nós questionamos ao Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde questionou a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina reafirmou, afirmou a condição de professor titular na disciplina de bioquímica, laboratório clínico, onde ele daria aula nas quartas, quintas e sextas-feiras, período da manhã, quinta-feira também no período da manhã, enfim, tem inclusive toda a carga horária dele aqui. Isso foi entregue ao senhor já numa dessas reuniões da comissão, e a pergunta que eu faço aos senhores justamente é essa. E essa situação de improbidade? Como é que nós estamos? Chegou, senhor presidente? Esse documento que o senhor tem em mãos tô... aí
Então, eu entreguei ao senhor, irmãos, isso já há muito tempo, isso tem gravado, que foi, na verdade, feito aqui numa reunião de comissão, né, foi entregue em mãos. Se eu quiser, novamente, eu peço a própria Adélia que copie novamente, que entregue o protocolo novamente, se for entregue em mãos. Então, eu digo aos senhores aqui, inclusive, com cópia da Conselho Municipal de Saúde, que nós entendemos por improbidade também. É uma situação bastante clara, e a gente pode até, novamente, fazer essa situação. O que nós esperamos, senhor presidente, é que nós realmente caminhem essas situações. Isso não são denúncias pessoais, isso é dinheiro público que pode ser utilizado para a saúde pública, foi pago da mesma maneira que a condição do cirurgião dentista Janderson, e realmente o processo entendeu que ele fez uma irregularidade que ele tem que devolver. Aqui não tem diferente. A devolução é fato. Existe aqui documento assinado do senhor José Marcos dos Reis, vice-diretor, pelo senhor Rodolfo Souza Cardoso também, que é diretor da Faculdade de Medicina, aonde toda essa documentação, ela comprova, documento assinado pelo senhor Jarbas Salustiano, e comprova também outras situações aqui, toda essa documentação comprova a não execução do trabalho como secretário de saúde, e sim estando na empresa do qual o próprio secretário já se disse vinculado aqui, inclusive numa reunião da CPI, o senhor pode procurar, que está lá gravado também. Então, peço aos senhores uma situação de urgência, no sentido de devolução de recursos também, de explicação sobre isso. Essa situação é uma situação bastante clara e bastante fácil de ser resolvida. Ou seja, documental. Caso o secretário tenha afirmado falta de tempo dele em relação a esta casa, não há problema nenhum. Aqui, comprovadamente, ele executa outras funções no local ou executava dentro do período dele. Ok. Então, semana que vem, aí nós vamos abordar todos esses temas para encaminhar os ofícios. Tem que pegar esse documento pelo seguinte, é preocupante, sim, que a Lei 8080, no artigo 26, não pode, 28, perdão, o artigo 28. Se ele, como secretário, ele não pode estar prestando serviço em outro lugar, é isso que tem que ser exclusividade aqui. Mas, segundo uma das conversas que você está apresentando, tudo bem, aqui ele comentou que, quando foi questionado, que ele já tinha legalizado, que ele foi chamado do Ministério Público, que já tinha legalizado. Agora, se a infração realmente aconteceu tudo, isso é preocupante mesmo, porque ele, ciente do que aconteceu, através do documento, quando não tem esse documento em mão. Ele pode ter entregado um lapso da nossa parte, tudo bem, mas é bom levantar e averiguar tudo isso. Essas colocações todas, eu acho que merecem uma averiguação melhor. A condição, vereador, é assim, regularizado é uma coisa. O que foi feito de ilegal, foi feito. Então, na verdade, hoje se encontra uma situação regularizada. Isso eu já antecipo ao senhor. Até por conta, justamente, de uma condição clara. Se o Ministério Público ele entendeu, eu não sei se sim ou se não, estaria regularizado, o meu questionamento aos senhores é que houve um pagamento irregular. Esse pagamento irregular, ele tem que ser ressarcido. Esse documento é de junho de 2017, ou seja, o primeiro semestre todo aconteceu. Isso é fácil, só encaminhar hoje ofício à própria Faculdade de Medicina, questionando o período de se ele mesmo dava aula no ano de 2017, e qual o período. Então, é um documento bastante simples de averiguação, mas já existe documento dizendo que sim. Então, estar legalizado, isso eu também sei que está. Da mesma maneira que estava legalizada a situação do senhor Janderson. Estava legalizado. Foi um período de praticamente 2 anos, e aqui um período de 6 meses, de recebimento irregular. Se o salário de um secretário hoje é em torno de R$10 mil, vou dizer que talvez R$5 mil por mês, durante 6 meses, o que daria R$30 mil, deveria ser devolvido. Juros e correção. Seria um bom recurso para as pessoas que esperam o ultrassom, entre os outros exames. Então, regularizado está, mas pelo menos no período até junho, talvez um pouco mais, o mesmo estava no estabelecimento.
Sobre a legislação do SUS, ela fala de integralidade. Ele usa a palavra de integralidade, não de exclusividade. Fui também conversar com o Ministério Público sobre isso. Então, que o gestor Em tese, se do SUS... comparar, vai dar o mesmo, né? Eu conversei com o Porque Ministério senão Público... não faz sentido. Não, A lei é bem clara. a integralidade ele coloca da situação justamente dele ter período dentro do horário, vamos dizer assim, de trabalho que ele deve estar integralmente à disposição disso. Exclusividade é aquela onde você não pode, em momento algum, ter outra atividade, né? Mas isso é o Ministério Público que pode definir. De qualquer maneira, exclusividade ou integralidade, aqui tem um documento dizendo claramente que o mesmo não estava lá. Então, vou encaminhar para os senhores. De simples conferência, isso não é nada demais, o que nós queremos é ressarcimento dos cofres públicos em relação ao recurso pago de maneira irregular. Eu espero que os senhores possam fazer isso de maneira breve também. Por último, senhor presidente, houve uma indicação assinada por mim e pelo vereador Molina, onde nós fizemos uma indicação quando recebemos denúncia das enfermeiras Cíntia Rodrigues, de Oliveira Carme, e a enfermeira Milene Aparecida Guiar Vilas Boas, que estariam exercendo função em outro estabelecimento, no caso, me parece que do SENAC, tá? Ou seja, ministrando aulas no SENAC, no mesmo horário que elas deveriam estar na Prefeitura Municipal de Itajubá. Aí eu pergunto ao senhor, que eu assisti até o vídeo em relação a quando o senhor discutiu isso, que o senhor tratou isso com o vereador Molina, né? E eu queria saber o que foi definido em relação a isso. Já tem aí meses aí, né? E o vereador Molina assinou com o senhor a indicação, conversando com ele. Ele referiu que para ele tinha entendido posteriormente que tinha entrado em contato verbal com o secretário, então ele já teria resolvido da parte dele. Foi isso. Mas Agora as palavras ali, e a minha pelo parte? tempo. Então, aí, na próxima semana, nós vamos discutir isso. Mas qual a informação que o senhor tem sobre esse tema e esse que exercia trabalho em outra instituição? Sim, mas eu só queria saber justamente isso, porque assim, então o senhor está afirmando que o vereador Molina entrou em contato com o secretário, é isso? Vereador Zambrano, o tempo que o senhor tem aqui hoje é para o senhor trazer as informações. Semana que vem nós vamos sentar e decidir quais vão ser as decisões a informações ser tomadas. eu preciso saber, justamente, estou fazendo uma pergunta ao senhor, porque eu Vereador preciso... Zambrano, eu não me recordo que palavras, tem meses isso daí, não me recordo, não estou afirmando nada, não jogo palavras. Eu não estou jogando, eu estou perguntando ao senhor diretamente. Eu só estou querendo dizer ao senhor que é isso que o senhor tem a dizer, porque ainda temos um tempo de reunião. Caso o senhor já terminou, nós podemos até já discutir hoje. Não, eu estou perguntando ao senhor porque eu preciso resolver isso, porque se o senhor está me perguntando justamente se é isso que eu tenho a dizer, para eu dizer mais alguma coisa, eu preciso perguntar ao senhor se houve o quê? Houve uma indicação para que fossem convidados essas duas enfermeiras, só para esclarecimento aos senhores e a todos que estão nos acompanhando. Nós recebemos denúncia por servidores da própria prefeitura e as duas enfermeiras estavam ministrando aulas num período onde elas deveriam estar também trabalhando na prefeitura. Para que isso fosse feito uma averiguação da Comissão de Saúde, visto que não faço mais parte, nós encaminhamos indicação à Comissão de Saúde. E aí, numa reunião, né, eu vi a reunião quando tratou desse tema, foi colocado que o senhor teria conversado com o vereador Molina, que teria resolvido. A minha pergunta para o senhor é essa, então. Ele tratou diretamente com o secretário municipal de saúde o assunto? Eu não estou dizendo que ele tratou diretamente. A informação que ele me passou é que ele tinha conversado com... Agora, o que ele conversou, não sei, né? Ele tinha conversado e, por ele, já tinha resolvido tudo. Ele entendeu, pronto. A informação que ele me passou que não foi essa. Então, vou pedir um favor para o senhor também, novamente, que ele me disse que não houve esse tipo de diálogo. Foi o que ele me passou. Então, o que nós partimos? Vou partir também da mesma situação, onde nós vamos fazer hoje uma denúncia formal ao senhor, aliás, desculpa, à Comissão de Saúde, visto que a Comissão de Saúde ela não se inteirou do assunto. O senhor, como presidente, teve um diálogo individual até então com o vereador Molina. Não foi a comissão que ouviu o vereador Molina. Ouviu, vereador Jorge? Não foi em reunião isso, não.
Mas, assim, independente disso, a comissão vai tomar as decisões que Então, forem eu preciso saber, cabíveis. senhor presidente, né, independente disso, o que nós estamos aqui discutindo, e vou voltar novamente para frisar aqui para quem nos acompanha, é que nós, como o senhor falou, faz meses que aconteceram, mas fazem meses também que eu tenho pedido informações da Comissão de Saúde, ou presença da Comissão de Saúde, eu tenho cobrado até o relator, que é o vereador Jorge, que eu encontro mais com ele, sobre essa condição de eu estar aqui. Por isso, nós já tínhamos mandado ofício em 3 de dezembro de 2019, né, em 5 de fevereiro de 2020, em 17 de março de 2020. Quando pergunto desses questionamentos, eu estou cumprindo a minha função para aquelas pessoas que nos procuraram por denúncias. Então, eu preciso responder a elas. Todas essas pessoas continuam me procurando, querendo entender por que essas duas pessoas, as duas enfermeiras, que eu não tenho nada contra a pessoa delas, nem do dentista, nem do secretário, nem da questão das donas dessas empresas, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para esclarecimentos, para dizer, olha, não faça isso, que isso é uma questão irregular. Né? Não é assim que funciona, o senhor cometeu um erro, o senhor tem que responder legalmente. Então, por isso que esse último item também, pergunto ao senhor isso, porque a informação que o vereador Molina me deu é que não procede. Então, a minha lógica clara dentro disso aí é realmente, e de maneira simples, os quesitos eu vou encaminhar aos senhores também, que é simples assim. Essas duas pessoas, assim como o secretário exercia a função dando aula no estabelecimento de ensino, essas duas pessoas também davam aula em outro estabelecimento, sendo que deveriam cumprir 8 horas dentro da prefeitura, não faziam. Ainda em crime de improbidade, podendo devolver recurso ou perder seus cargos devido a uma situação dessa. Então, peço aos senhores, ao vereador Wilson, presidente Kenner, ao vereador Jorge, que são quesitos bastante simples, esses dois últimos itens, praticamente. Documentos simples de ação. O que nós não podemos é deixar que a própria Comissão de Saúde deixe de exercer seu papel. Se há uma condição de ligação com quem seja, não desta casa, não dos senhores, mas das pessoas aqui que são acompanhadas, compete a nós. Nós estamos aqui o que fazer. Se denúncias que chegam da minha pessoa, enquanto fui secretário ou não, sempre disse muito bem claro ao vereador Jorge, ele sabe disso, o Ministério Público está lá, e as denúncias podem ir. Nós estamos para responder, somos homens públicos, e é assim que funciona. Então, eu vou, dentro das respostas dos senhores, vou oficializar algumas questões já que aconteceram, e vou pedir aos senhores que realmente que nós temos aí 6 meses, lembrando que o mês de dezembro é um mês praticamente morto, nós temos 6 meses para esse trabalho, ou a população de Itajubá vai ficar sem essas respostas. E eu digo as respostas, algumas ações, porque a improbidade dessas outras pessoas, se aconteceu ou não, elas vão continuar sendo julgadas. Isso não prescreve. Prescreve, dentro de 5 anos, a questão de punição em relação à perda de cargo. Mas as outras condições de inegibilidade ou de questão de devolução de recurso, isso não prescreve. Se o senhor me permitir também uma orientação, essa comissão de saúde, ela então vai reunir, discutir e ver a necessidade então de encaminhamento de ofício solicitando informações à Secretaria de Saúde ou demais outras secretarias. Orientação também, se for possível, se o senhor quiser participar junto, do mesmo jeito que o senhor encaminhou um ofício à Prefeitura solicitando informações sobre o dentista Janderson, o senhor também pode encaminhar à Secretaria de Saúde solicitando informações sobre essa irregularidade de trabalho das enfermeiras, sobre o vínculo empregatício do secretário Nilo, das ações de fiscalização dos restaurantes da MedLíder. Então, o senhor também, como vereador, pessoa pública, também pode estar solicitando informações também. Se o senhor me perdoa, está errado ele não. Acho que a comissão tem que encaminhar. Não. Porque a gente passa a fortalecer mais, porque não vem resposta. Não, nós vamos encaminhar, mas ele, como vereador, também, do mesmo jeito que ele encaminhou. Não, ele pode, mas ele está trazendo a comissão. Não, eu só estou dando uma orientação. É só uma orientação. Eu agradeço, senhor presidente, mas eu estava esperando o senhor terminar de falar que eu ia fazer coro com o vereador Jorge. Eu vim aqui buscando uma comissão.
O trabalho Ah, individual... não, as pessoas que te procuraram, você também pode dar uma resposta a elas. A resposta dela é que eu vim aqui, elas estão assistindo. Então, aí senhor o senhor entendeu? também, como vereador, o senhor pode também solicitar essas informações. Algumas delas já foram feitas. Tanto o senhor vê que eu vim aqui mostrar que o trabalho que a comissão poderia ter sido feito não fez. Mas hoje, como o vereador Jorge coloca, eu estou vindo buscar a comissão de saúde. Não o vereador Jorge, não o vereador Wilson, não o vereador Kenner. Nós estamos aqui em respeito à comissão de saúde dessa casa. Então, eu digo ao senhor o seguinte, nós viemos como vereador, como cidadão, e essa mesma fala é a fala que a secretária adjunta fala aqui. O senhor quer contribuir? Vá lá no meu gabinete. Não é assim que fala? Nós não temos que ir lá. Nós somos poder legislativo. Nós não temos que ficar andando em gabinete de secretário pedindo favor. Nós somos o poder legislativo. Nós temos direito a respeito e nós temos as nossas obrigações. Então, eu tenho feito o meu trabalho de acompanhamento através dos requerimentos, de fiscalização, de ofício, porque esse foi um ofício simples, inclusive. Preocupado, inclusive, justamente com a finalização dos casos das denúncias que chegam a mim. Outras denúncias que não foram para frente em outras comissões, que a gente tem cobrado. Mas eu vim aqui, como vereador representante, justamente pedir, sugerir, solicitar a Comissão de Saúde, que é um órgão máximo desta casa na fiscalização, no acompanhamento da saúde pública do município. Mas fique tranquilo, eu tenho outros documentos. Quero saber se a comissão vai exercer o seu papel ou ela vai continuar se omitindo. O senhor tem mais alguma informação? Não? Então, agradecer. Nós estamos indo um tempo, se o senhor puder permanecer aqui. Agradecer a participação do senhor nessa reunião. Então, todos os sistemas que foram abordados serão discutidos e tomadas as providências. Então, agradecer a presença do senhor nessa reunião. Eu que agradeço, vereador Wilson, vereador Jorge, presidente, novamente a oportunidade, e lembrando os registros que eu fiz aqui, estou à disposição de uma acareação com a senhora Maria Goretti, que pode até deliberar por já. Afinal de contas, ela fez insinuações não verdadeiras e eu acho que vale a pena uma acareação. Muito obrigado. Peço licença para me retirar. Vereadores, aproveitando então esse tempo que temos, é que o senhor queria fazer uma observação. É o seguinte, quando ela leu da ata passada, que nós solicitamos para encaminhar. Eu não sei se já foi encaminhado. O ofício em relação à medicação? Da medicação, tudo. Não. Não, então tudo bem. Não, é porque a medicação chegou agora, tá? Só a lanceta chega agora sexta-feira, que eu uso, né? O consumo dela tem que ter. Então, a lanceta, a seringa, a fita, a insulina, está normalizada agora. Só a lanceta que chega. Então, como já foi, isso que eu queria ver. Estou solicitando para não encaminhar, porque já chegou. Resolve. Então, se chegou, acho que não faz sentido você pegar e mandar. Okay. Era essa justificativa. Ok. Então, para ganharmos tempo, semana que vem, na reunião da semana que vem, já podemos até trazer ofícios prontos. Nós discutimos aqui só a questão de redação, quanto a esses temas que foram abordados aqui. Eu sugeri, assim, a princípio, em vez de chamar aqui para que seja feita aqui uma conversa aqui, primeiro da senhora Goretti, agora esperar os documentos chegarem que foram solicitados por essa comissão. Então, os documentos chegando para o senhor finalizar. Então, creio que, quanto a isso, já está encaminhado e decidido. Quanto a essa irregularidade no atendimento. O senhor já está para finalizar. Então, finalizando, o senhor vai ler o relatório e nós vamos aqui votar em favorável ou não a esse relatório. Então, quanto a esse tema aí, já está sendo encaminhado e resolvido. Certo? Agora é só esperar a informação daqueles documentos que foram solicitados, os exames. Não entendeu? Dentro dessas colocações, das 5, eu acho interessante para a gente tomar uma posição. Então, isso. Certo? Eu acho que a gente tem que tomar uma posição. Então,
que tem, o que me preocupa muito é a questão do secretário estar fazendo, porque quando ele entrou no começo, ele falou, eu ainda avisei ele, olha, se você seguir a Lei Federal 8080, você não pode estar em 2 lugares. Não sei, não vou arrumar, eu agradeço e tal. Bom, agora ele tem documento, é diferente. Então, nós temos que ir atrás desse documento, ver se realmente está comprovada a data, aí faltou responsabilidade do gestor. Não, ok. Ciente disso. Quanto a isso, né, quanto a isso, então será elaborado um ofício encaminhando, né, até o próprio a Secretaria de Saúde, né, solicitando informações sobre esse tema. Ok, se vamos fazer. Eu digo assim, quanto a essa questão do atendimento, da irregularidade no atendimento da senhora Gorete, já está sendo feito aí o relatório, agora esperar a finalização por parte do senhor. Então, quanto a isso, a gente precisa estar solicitando novas informações. Quanto ao pagamento de recursos, como ele mostrou aqui que a própria Secretaria de Administração tem ciência da irregularidade, então encaminhamos então um ofício direcionado à Secretaria de Administração, solicitando informações quanto à devolução, já que a Secretaria tem ciência aí, que houve... Então, a posição só fica ruim para nós, velho. Peraí, pode, vocês aceitaram, está de acordo? Aí é outra providência, porque se ele não toma uma posição... Então, quanto à questão do dentista, já antes de encaminhar, então, o ofício, será redigido. Aí, semana que vem, a reunião, então, já fica antecipadamente marcada, depois encaminha o e-mail para vocês, mas semana que vem, 1h30 da tarde, aí já traz os ofícios prontos, né? Se os senhores estiverem de acordo, já assina e já encaminha para a prefeitura e as secretarias correspondentes. Certo? Então, do senhor Jantes, nós vamos fazer. As ações de fiscalização, né, dos restaurantes, isso é um tema já, né, que foram debatidos desde o início, né, de 2017, que eu me recordo, aí já foram temas abordados, mas passamos também outros ofícios solicitando informações como está o andamento em relação a esse tema. Também será elaborado aí também um ofício, certo? Foi encaminhado, não sei se o senhor recorda, foi encaminhado, se os senhores não têm, está lá no gabinete, porque são várias as folhas, eu não sei se os senhores têm, mas foi encaminhado, né, toda uma documentação volumosa, de todo o trabalho que estava sendo feito em relação aí a essa fiscalização. Foi destinada a nós pela Secretaria de Saúde. Os senhores verificarem lá, os senhores devem ter o documento, ou tem a resposta lá, documentos que foram enviados. Mas fica a nosso critério, né, pode estar enviando novamente novo ofício, solicitando informações sobre essas fiscalizações e interdições que foram realizadas aí. Mas se os senhores verificarem lá, tem a resposta. Já foi enviada pela Secretaria de Saúde. Depois os senhores podem estar conferindo lá no gabinete dos senhores. Certo? É porque isso, desde lá do início, lá, então essa resposta ela já foi dada. Mas podemos elaborar outro ofício. Também verificamos, né, na próxima reunião, eu vejo lá e trago foi feita essa resposta. Foi obtida, eles enviaram essa resposta. Tá? Esse vínculo empregatício, então, solicita, então, através de um ofício, informações sobre essa questão. Então, faremos também. E quanto ao trabalho das enfermeiras também, solicitando informações sobre essa incompatibilidade de carga horária aí. Então, dentre esses temas que foram abordados aqui, nós faremos ofícios solicitando essas informações, correto? Apresenta. Bom, mas nós só vamos questionar lá, mandar para nós para ter. Então, é pertinente a colocação e documentado, é isso que a gente não podemos falar. Está documentado, nós caminhamos para lá para eles responder, para a gente dar resposta. Porque tem muita coisa que depende da resposta, lá não é ou a comissão fazer. Tem certas coisas que a comissão vai ter que opinar, alguma colocou, mas e vem de lá, do caso do dentista, né? Eles têm que mandar a documentação para nós, senão nós vamos ficar a pé aqui. Aí a gente atende as colocações dele, mas o objetivo as informações de lá, senão nós não vamos ter como caminhar, certo? Então, aqui a princípio será feito aí, né, 4 ofícios
tá solicitando aí as informações então, sobre esses sistemas. Ok? Aí na próxima semana já trago aqui para os senhores dos ofícios prontos, a gente faz a leitura, estando de acordo, assina, caminha lá para a Secretaria de Saúde ou outras secretarias que forem necessários. Combinado? Tranquilo? Ok? Então, afirmado. Alguma observação, vereador Jorge? Quero fazer um comentário, que a gente vai estar trabalhando nisso. É que a gente pede informação, às vezes, como Vossa Excelência fala, você manda, encaminha, a gente encaminha a resposta e não dá. Mandou um documento dizendo que por que o cidadão Wilson não foi atendido há 3 anos, 2 anos, questão de consulta, exame geral. Acho que vai ter que partir da comissão. O que a gente faz, ele não dá resposta. Aí vem um documento, muito elaborado, dentro da lei, de que ele não pode informar se o cara vai fazer a consulta ou o exame, porque é sigilo médico. Muito bem elaborado, mas não justifica a questão do desrespeito ao cidadão. Eu não quero ir lá, como ele falou, não, pega a procuração. Pegar a procuração para mim é politicagem, isso eu não faço. Então, eu vou encaminhar, estou estudando, já conversei com o jurídico, vamos encaminhar para a comissão definir e mandar. Porque não justifica a demora. Por que a demora da realização dos exames, de uma consulta? E dentro desse prazo morreu 2 pessoas que eu deixei registrado aqui. A negligência não atender. Você como médico, você sabe disso. A pessoa para de urinar, fatalmente, né? Como médico, você sabe, vai morrer. A outra lá, vai fazer o exame, não vem, vai, não vem. Quando chega lá, se viesse antes, tinha câncer. Então, essas coisas, e tudo está dentro da lei, né? Você tem 30 dias para fazer, aonde eu solicitei a reunião com a regulação, é justamente para a gente fazer esse levantamento. Eu nem vou pedir no caso agora para fazer, porque eu estou fazendo levantamento, eu que pedir é para eles poderem vir. A regulação, não precisa vir secretário, não. Quem que é responsável da regulação? Aí responde para a gente aqui, nós não é crucificar ninguém, mas tem que ter a transparência com a nossa comunidade. Eu não sou médico nem enfermeiro, mas o direito da cidadão eu conheço muito e tenho que aprender. Agora está sendo desrespeitado, hein? Nós vamos permitir isso? Porque não custa responder. Porque antigamente, no começo, quem entrou, eu estava lá, atendido, aguardando. Ele chegou, está aguardando. Agora, por que eles procuram o meu gabinete? Porque ele não é atendido lá. Então, muito bem elaborado pelo Peter, mas como doutor, o doutorado, tudo, ele é desumano. A atitude dele foi desumana com quem está na fila esperando. Eu tenho uma paciente, uma moradora minha, ela falou que podia falar o nome dela, mas é questão de ética, eu não vou falar. Qualquer coisa a comissão quiser lá. Faz 4 anos que ela estava fazendo a colonoscopia. Eu garanto para você que perderam o pedido dela. Ela tem e eu tenho no meu gabinete. Então, quer dizer, as pessoas me procuram porque não é atendida. Aí procura a gente, como outros vereadores também procuraram, porque está demorando, não sei o que está acontecendo. E a gente tinha esse diálogo, então aí resolveu não ter. Então a gente vai ter que partir por outro campo, sim, porque não tem como, não. É muito desumano demais. Nós temos que ver, enxergar o cidadão, né? Porque tem gente aí perdendo a vista. Ele chega e fala, estou com problema de vista e tal. Bom, se tem pós-cato, vamos começar a encaminhar para lá. Uma referência, uma ação, tem a reação. Vamos encaminhar. Né? Agora parece que ele me afasta amanhã, né? Mas não é questão do secretário, é a Secretaria de Saúde que nós temos que questionar, certo? É uma colocação para a gente poder amenizar essa situação. Minha colocação seria essa, muito obrigado. E boa tarde, Wilson. Chegou atrasado, desculpa, eu acabei esquecendo de falar para você. Vereador Wilson, alguma informação? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, Helena, secretário nosso, boa tarde, Jorjão. Quero justificar o meu atraso de chegar, porque eu estava atendendo paciente, né, atendendo, trabalhando desde cedo, né? A gente está aí para cumprir o dever da gente e meu profissionalismo eu não posso deixar dele também, de atender as pessoas. Mas quero parabenizar você, presidente Torquena, da comissão, e quero avisar todos que estão nos ouvindo em casa, que todos os pedidos que foram expostos aqui pelo doutor Zambrana, né? Lógico que a equipe nossa de saúde, também estamos pedindo enfeite, né? Lógico que o presidente, o doutor Kenner, vai tomar as previdências, caminhar os ofícios, como sempre a gente fez, né, Jorjão? Vai ser encaminhado e vai ser encaminhado os ofícios, eu tenho certeza que os convites serão feitos e as pessoas vão, através do ofício, os papéis serão encaminhados, será selecionado da melhor maneira possível. Creio eu que não vai ser sabotado nada.
Estamos aqui para trabalhar com transparência e equilíbrio e com profissionalismo e ética, né? Essa palavra que eu deixo para todos. Ok. Quanto à função dessa comissão, ela está sendo cumprida corretamente, né? Então, na próxima semana, será feita a leitura dos ofícios e encaminhados, então, os ofícios às secretarias. Ok, senhor vereadores? Então, muito obrigado pela presença, os senhores, né? Vereador Jorge, que é o relator dessa comissão, o vereador Wilson, que é o membro dessa comissão. Agradecer a senhora Regiane, que aqui nos acompanhou, do Departamento Legislativo, a todos aqueles também que nos acompanharam, uma boa tarde, né? E fiquem com Deus. Todos fiquem com Deus.